Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A solenidade da Santíssima Trindade quer apresentar a harmonia existente entre as três pessoas e um único Deus. O que isso quer dizer para nós? É um convite à maturidade para fazermos parte desta unidade. Unidade que se respeita, unidade que se compreende, que vive de forma harmoniosa e nos ensina também, enquanto chamados que somos, para viver esta experiência. E aí as três leituras nos apresentam cada uma das pessoas em sua ação. A primeira leitura nos fala de Deus Pai. Mas antes é preciso fazer memória. E esta memória nos relembra o Gênesis. Deus que fez o homem, soprou nele o seu espírito, gerou vida. E desde a criação, este Deus sempre esteve presente na vida do ser humano, libertando do Egito e nos libertando até hoje. Então, um Deus que é Pai, que age na nossa vida com amor, com misericórdia, com disposição. Um Deus que vai chamando sempre a nossa atenção quando o nosso coração rebelde de filho decide fugir. Então é este Deus que quer recordar sempre a aliança, libertando o seu povo da escravidão, se manifestando a este povo de forma natural e sendo sempre esta presença única, para que o povo não desvie o seu olhar e nem o seu coração
Mas parece que desde aquele tempo até os tempos de hoje, a tendência é sempre procurar aquilo que é mais fácil. E assim vamos fugindo sempre desta realidade divina. Quando o povo não era ouvido, não era atendido, o povo buscava outros deuses. E logo vinha a consequência desta busca desenfreada. Parece que não distante e não diferente de nós também no dia de hoje. E aí, quando nós temos esta tendência, que vamos buscando outros deuses, que vamos afastando o Deus da vida, e que nos vem a consequência, o que nós temos, que fomos castigados. E jogamos a responsabilidade que é nossa nas mãos deste Deus que é amor. Deste Deus que nos olha como filhos e que não se prendeu quando nós o traímos a primeira vez, que comemos do fruto proibido, e assim as várias tentativas de nos distanciar deste Deus poderia ter nos abandonado, mas não. Então nós temos aí a condição de Deus Pai. A antiga aliança ainda não tinha o conhecimento trinitário que temos hoje. Mas era possível perceber esta ação. E aí, quando nós ouvimos a segunda leitura, nós fomos criados e em nós foi dado o sopro do Espírito. Então, o sopro do Espírito dado a nós não é para que nós continuemos na condição de escravos. Porque se assim nós agimos, ainda não recebemos o Espírito que vem de Deus. Ou se recebemos este Espírito, nós estamos negando a sua ação na nossa vida. E mais uma vez, qual é a nossa tendência? Sair dessa harmonia para viver os nossos próprios caprichos. E aí a pergunta: que espírito nós portamos? Que atitude de filhos nós temos quando nós recebemos deste Espírito e deste Deus a iluminação de sermos filhos? Que compreensão desta realidade divina nós temos? Irmãos e irmãs, é preciso despertarmos, porque nós somos esta igreja guiada pelo Espírito de Deus, iluminada e conduzida pelo Espírito Santo. Então não podemos ter dúvidas. Não podemos carregar em nós outro tipo de espírito que não venha de Deus, porque é este Espírito que faz que nós, enquanto comunidade viva, sinta a mesma ação transformadora. É este Espírito que nos faz compreender a palavra que nós ouvimos, e é este Espírito que nos impulsiona para assumirmos a missão. E aí o Evangelho apresenta a ação de Deus Filho, que nos coloca diante da realidade, mais uma vez, do mistério. E nos faz relembrar a encarnação. Da encarnação, a morte e a ressurreição. Um Deus que nos amou tanto, que veio habitar no meio de nós.
Um Deus que antes se manifestava por meio da natureza, agora está presente no meio de nós, por meio do seu Filho. E revela a nós este rosto amoroso, bondoso, nos faz conhecer Deus Pai. Um Deus que poderia ter nos abandonado à mercê do inimigo, mas Ele continua fiel, mesmo quando nós não queremos permanecer na fidelidade. E aí o que nos diz o Evangelho? Que o Senhor indica o lugar aonde os 11 discípulos deviam ir. E quando chegam, alguns reconhecem o Senhor e outros ainda duvidam. E mais uma vez o Senhor apresenta esta realidade trinitária. E o que Ele quer dizer para nós quando mais uma vez Ele se manifesta? Ali nós temos relatos de 11 discípulos, mas bem sabemos que são 12, porque o lugar de Judas estava vago. E aqui entra uma brecha para cada um de nós também subirmos ao monte indicado pelo Senhor. Irmos ao encontro do Senhor e não ter dúvidas de que Ele está no meio de nós. E mais uma vez o questionamento: quantos de nós vamos à igreja, ouvimos a palavra de Deus, comungamos e ainda temos dúvidas? Quantos de nós não passa por aquela situação de ter a fé abalada e aí a primeira coisa que faz é se afastar de Deus? Então, quando este Senhor se manifesta a nós, seus discípulos, é para renovar a nossa fé, para nos tornar crentes diante da realidade divina e para nos enviar para sermos testemunhas verdadeiras da realidade que nós ouvimos. Então, quando os discípulos estão com dúvida, o que o Senhor diz? Toda a autoridade me foi dada sob o céu e a terra. E esta autoridade eu confio a vocês, para que sejam testemunhas verdadeiras. Ide por todo o mundo. E aqui aparece o sinal trinitário: batizar o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a comunidade já está unida. A comunidade se manifesta a nós, para que também nós façamos parte desta união. E aí o que acontece? Primeiramente, nós precisamos ouvir, abrir o nosso coração, sermos catequizados. Ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso que a maioria de nós fomos catequizados. Alguém nos falou do Senhor. Alguém nos apresentou este mistério. E depois nós selamos essa intimidade, essa disposição com o batismo, que nos conferiu e nos devolveu a dignidade de filhos e filhas de Deus. Então o mistério trinitário não é para nos confundir, mas é para apresentar o rosto amoroso de um Deus
que é amor. Um Deus que nos cria e nos ama. Um Deus Filho que vem ao nosso encontro e nos devolve a dignidade que nós perdemos por causa dos nossos caprichos. E um Deus Espírito Santo que nos inspira e nos mantém firmes na missão a nós confiada e nos direcionando sempre rumo ao reino de Deus. E assim, fazendo o convite a todos nós para respeitar a cada uma das pessoas e para amá-la e adorá-la em um único Deus. Então este é o mistério trinitário. Comunidade que não há confusão, mas há harmonia. E comunidade que nós devemos pedir para fazer parte. Então que esta solenidade nos ajude a perceber aquilo que nós devemos fazer na comunidade, na nossa particularidade, no dom que nós recebemos pelo Espírito Santo, e que a nossa particularidade nos faça um, acolhendo a promessa que Deus fez a nós, que Deus, feito Filho, fez a nós. Como eu e o Pai somos um, nós temos o desejo de que vocês também sejam um conosco. E assim, por meio do Espírito, vamos habitar e fazer morada no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,